É o versículo, nós vamos pegar aqui, irmãos, direto já no versículo 20. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, na ira do homem não opera, mas a de Deus opera. Pastor, mas Deus é amor? Claro que Deus é amor. Mas como é que Deus ele tem ira? A palavra não fala que Deus é ira. Amém? Mas a palavra fala que Deus também tem ira. Só que a ira de Deus é o que, irmãos? Ela é justa, ela é santa. Amém? Ela é pura. Ela é, irmãos, verdadeira contra todo mal, contra toda opressão. Amém? Então Deus não deixa de ser Deus porque ele tem ira. Mas volto a falar, a ira dele é uma ira justa. Amém? E a do homem? A do homem não. A do homem, se ela não for dada por Deus, ela é o que, irmãos? Ela é na força do seu próprio braço, né? E não é uma coisa fácil não, eu vou falar assim, né? Algumas vezes que eu não vou pregar hoje que é difícil, né? Porque como eu falava, não vou bater naquela pessoa lá que não quer se converter, né? Não vou bater nela ou quebrar as coisas dela, não, pô, ela vai ter que ser ganha pelo coração. E o dia que ela for ganhando o coração, ela vai largar as idolatrias, as coisas erradas. Amém? Ninguém muda ninguém, tem essa frase. Eu discordo completamente. Deus usa alguém para mudar alguém. Amém? Porque também se eu não interceder, porque também se eu não pregar a palavra, as pessoas vão mudar? Não. Todo mundo é resultado de uma intercessão ou de uma pregar. E não foi o anjo que desceu do céu. Então, embora ninguém mude ninguém, no sentido de a força do seu braço, a gente pode sim mudar as pessoas com o poder de Deus, como? Pela intercessão e pela pregação. Mas daí não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Não é a nossa força. Eu falei, né? Você vê, até na igreja, não, já aprendi uma coisa. Você chega ali muito assim, mas tem gente que não vai gostar de mim. Então não tem que ser querido na carne, entendeu? Métodos humanos e tal. Amém? E não adianta. E também não adianta eu chegar ali nos outros extremos, né? Chegar aí chutando o cachorro com todo mundo aí. Parece que tomou suco de limão, né? Antes de subir no altar, tá de mal com a vida, né? Tem que ser. Então, pastor, sai do altar, vai se tratar. Também não é. Amém, irmãos? Tem que ser aqui na direção de Deus. Porque daí quando você é gentil, você é legal, você é não na carne, aquilo é a presença de Deus. Né? E quando você é duro, é firme, mas você não é o quê? Na ira do homem, ou seja, na resolver as coisas no seu próprio braço. Então, a ira do homem não é, como eu falava esse dia, né? Eu falava com a minha filhinha ali, sobre, eu estava falando umas miçanguinhas, umas pulseirinhas daquela criança, eu falei, ó, tem que colocar um lugar alto, porque aqui nós temos muitas crianças na escolinha, pequenininha, né? Então você tem que proteger. E aí estava ali falando com ela, que as coisas mais fáceis, né, de fazer mal, o que você faz quando você tem criança em casa? Você coloca para cima, né? Ou você dificulta o acesso. Amém? Por quê? Porque você está preservando aquela criança. Então, é mais fácil ficar bravo? É mais fácil irar? É mais fácil se vingar? É mais fácil ficar revoltado? Claro que é, porque é a própria inclinação da carne do homem, na verdade. É a própria inclinação. Seja você mesmo. É fácil. Mas agora, para a criança alcançar algo acima, alguém tem que levantar ela. Não é verdade? Sozinha ela não vai. Então quer dizer, se Deus não me der o que a gente chama lá em Gálatas 5:22, né? Ali o resumo dos frutos do Espírito, se bem que é fruto, né? É como se fosse uma bergamota. Um fruto e vários gomos. Eu não tenho como mim mesmo ter paz. Não, eu estou tentando ser paciente. Nunca vai ser. Por quê? Porque você está tentando. Como se fosse apenas uma motivação da mente, um esforço. Nunca vai conseguir, né? Agora tem que deixar Deus trabalhar em você, né? Vai para a palavra, olha para Jesus, tal. Te envolve com Jesus. E aí aquilo começa a mudar o teu coração.
Amém? Então isso aqui é uma coisa que todos nós, né? Ah, pastor, mas eu já fiquei de cabeça quente. Todo mundo de uma hora que outro já fica. Uns ficam bem mais. Aí já não é normal, né? Mas tipo assim, todo mundo fica, né? Ah, não, mas todo mundo não. Uns tem, né? Uns talvez demonstrem um pouco mais, outros talvez não tanto, mas todo mundo aqui de nós já se irritou, já cirou, já ficou de cabeça quente. Todo mundo, a menos. Mas não quer desculpar nosso pecado. Irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Às vezes você está dirigindo na estrada, quem dirige bastante, né? Não, você passa raiva no trânsito, os caras não sabem dar sinal, freia do nada. Às vezes ele está na faixa da esquerda, metade da velocidade, puxa, então vai para a direita, meu amado. Quem aqui já a gente fica assim, amém? Mas claro, não vou falar palavrão, não vou xingar, não é verdade? Mas é uma coisa que irrita, amém? Às vezes o trabalho, não é verdade? De manhã tem que você estar com a cabeça mais tranquila, mas geralmente mais o povo da noite, né? O povo da noite já está com a cabeça e o corpo mais cansado, né? E às vezes se irritou, se incomodou, né? Mas a pessoa vem para a igreja, ela já está, digamos, um pouco mais, né, carregado que você. Você veio de manhã agora, tá mais tranquilo, né? Mas tipo assim, é diferente, né? Por isso que é diferente cada culto. Então, quer dizer, nós precisamos aprender isso aqui. Mas a ira do homem, né? Então tem também aquela que é vinda de Deus. Então a ira do homem não opera a justiça de Deus. Volto a falar, essa já é a terceira semana que eu estou pregando, é a parte 3, né? Então nem era para mim ficar muito aqui, né? Depois nós vamos ver outra hora que a ira tem a ver com ouvir, né? Eu vou até falar aqui o 20, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, quem ouve menos se irrita mais fácil. Quem ouve menos fala mais fácil. Sentido ruim, amém? Né? Como nós pregávamos domingos atrás sobre Eclesiastes 5, né? Lá está associado falar muito com falta de inteligência. O tolo é associado a falar demais. Como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? A pessoa que fala muito, Deus chama ela de tola. Até o microfone falou, não fala. Quem sabe é o galo cantando, né? Eu ia falar que a pessoa que fala muito no Rio Grande do Sul, a gente pode chamar de burra, né? Mas não vou falar, né? Capaz eu vou dizer isso, mas no Rio Grande do Sul seria isso, amém? Ou fala tolo, que é mais gourmet, né? A Bíblia fala que quem fala muito é tolo. Falta inteligência, falta sabedoria, amém? Então o sábio, ele sabe as palavras. O sábio, ele ouve, né? Ele não vai, então... Quem sabe eu já estou tendo com os versículos que eu poderia pregar hoje, mas nessa questão também. Mas aqui, então recebe essa palavra em você, né? Ela pode salvar a tua alma, amém? E aí nós vamos ver aqui, estamos vendo, né? Vários homens e mulheres, já falamos da Ana, lembra? Há um tempo atrás. Não lembro agora todos que eu já preguei. Já falamos de tantas pessoas, né? Ali. Uns exemplo bom, outros não. Já falamos do Jonas lá, que ele queria vingança, várias, né? Hoje nós vamos falar de duas mulheres. Se não der tempo de falar das duas, eu vou, semana que vem, continuar essa mensagem. Uma, irmãos, ela irada, braba, ela até fez o que tinha que fazer, teve resultado, mas ela ficou longe do marido, com os filhos, e grandes maravilhas que ela poderia ter vivido e provado, ela não provou. Não é que eles se divorciaram, mas, sabe, dá um tempo, eles deram um tempo, porque o marido viu que não ia ser boa coisa levá-la junto. Depois, o sogro vai trazer ela e os filhos. Já vou falar o nome disso, vai saber o que eu estou falando. Gerson e Eliezer. Já sabe do que eu estou falando, né? Não tem a mínima ideia, pastor. Esse homem tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer, mas não vou dizer ainda quem, né? Mas ela não provou, amém? Em primeira mão. Onde é que está isso, pastor? Êxodo 4. Êxodo 4. De quem, pastor? A Zípora,
A víbora, não, era iguaruda e venenosa da boca, mas não era não, era Zípora. Zípora era a esposa do Moisés. Irmãos, quando Deus chamou Moisés, a Zípora e os filhos estavam indo junto para o Egito, amém? Só que tinha algo, irmãos, que estava faltando. Naquele tempo, lembra que nós já pregamos aqui em Gênesis 17 sobre a circuncisão, né? Que era aquele sinal feito no menino, né? Ao 8º dia, ou ao homem depois que se convertesse ao judaísmo. Aquilo era uma aliança. Hoje não tem mais nada disso, né? Hoje a circuncisão é no coração. Eu cuido conforme eu falo, porque tem criança, então tem que cuidar, né? Mas, então, você entendeu. E Moisés estava indo, irmão, sem ter circuncidado um dos filhos dele. Ou seja, ele estava indo libertar o povo, mas ele estava em desobediência. E dá a entender que ele não quis fazer isso. Pelos tantos caminhos, Deus vai aparecer e vai dizer assim, eu vou acabar com a tua vida. Ai, que horror, pastor. É Bíblia, meu querido. Não gostou, passa Rorex. Eu vou acabar com a tua vida. E essa mulher, então, que eu falei que é a Zípora, ela vai fazer, vai ter resultado, mas ela vai perder grandes bênçãos. Olha só, Êxodo 4, 24. Fala assim, ó, Êxodo 4, 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Deus ia executar, mas pela flagrante rebelião. Amém? É aquilo que eu digo, moço. Não adianta amar a igreja. Primeiro a obra começa na sua casa. Não adianta amar os de fora. A obra começa dentro da tua casa. A Bíblia fala em Timóteo: quem não cuida dos seus, né, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então Moisés aqui não estava obedecendo. Ele seria que coisa, né? Olha só, 25. Então Zípora, que nomezinho, né? Zípora, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. Você entendeu, né? E o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Olha aí, viu que querida? E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Dá a entender que ela que não tinha deixado de circuncidar. Ele tinha 2 filhos, talvez o primeiro foi, né? E o segundo não, ou vice-versa. Não sei porque a Bíblia não fala, né? Mas dá a entender que ela não deixou Moisés circuncidar, né? Você já tinha aqui as 2 crianças, ou o segundo foi e o primeiro não, ou vice-versa. Não sei, então não vou perder tempo bisbilhotando, né? Um dos 2 não era circuncidado. E dá a entender que ela não quis. Quando ela viu que ela ia perder o marido dela, ela pegou uma pedra afiada, e que coisa, né? Tá aqui, seu esposo de sangue, seu esposo sanguinário. Ou seja, irmãos, ela fez o que era certo? Fez, mas ela fez o que? Com a ira do homem. Até livrou o marido dela. Mas sinceramente, irmãos, não foi com amor, foi com a ira, sabe? Eu fiz, mas não fez de coração. Eu fiz, mas não foi o que com a sinceridade, como eu falava domingo, não. Jesus fala que a pessoa pode se aproximar dele com a boca, mas o coração está o quê? Longe. Por isso que eu falo, se é para amar, ama com intensidade e para de frescura. Fala que ama, fala que gosta, abraça, beija, amém? Depois que morreu, vai fazer o que no cemitério? Levar flor? Não adianta. Depois que morreu, vai fazer o que? Homenagem no Facebook? Não adianta. É só para os outros curtirem e te elogiarem e dizer força, não é verdade? Tem que amar quando está vivo, amém? Tem que honrar o pai e a mãe quando está vivo. Alguns de nós, né? Eu estou longe por causa da obra de Deus, né? Mas longe que eu digo geograficamente, né? Agora da minha mãe, que eu tenho ela só. Mas tipo assim, né? Manda uma mensagem, né?
Fala, ela só não vem me visitar porque não sei o que. Não, mãe, eu vou buscar a senhora na rodoviária. Né? Mas não adianta. Olha como é que é velho, né? Tem suas manias, né? Mas enfim, mas tem que aproveitá-los, né? Depois que falecer vai ficar a saudade, isso Deus não tira, né? Mas a dor Deus tira, né? E o amor daquilo que a pessoa fez, amém? Então a pessoa fez o que era certo. Aqui, seu sanguinário. Por isso que eu falei, dá a entender que ela não queria deixar, né? Talvez ela deixou, isso aqui é uma opinião minha, tá? Mas, talvez ela fez ali a circuncisão porque era no 8º dia, né? Talvez ela fez no 8º dia, e você vê que no 8º dia é o momento que a criança mais está no seu sangue, não, com aqueles, não lembro agora o nome, que facilita o estancamento do sangue. Deus é tão bom, né? Quando tem um pico de vitamina K, que facilita a coagulação, é onde Deus mandou. Quem é que ensinou isso para eles? Ninguém. Deus ensinou, amém? Os médicos depois descobriram isso. Que coisa, como Deus é sábio, né? Ele é. Então, talvez foi, mas aqui não vai falar mais deles, irmãos. Então, provavelmente eles voltaram para casa, como eu falei, não se divorciaram. Já, mas tipo assim, né? Deram um tempo, tipo assim, fica para lá. Porque quem sabe o que ela ia aprontar, né? Depois, se você linkar, irmão, só lá no capítulo 18, que o Jetro vai trazer de novo a Zípora e o Gerson e o Eliezer. Só no capítulo 18. Então, todas as maravilhas, irmãos, ela não viveu com o marido dela, né? Tinha dificuldade, claro, né? Mas todas as maravilhas, porque a gente fala a praga do Egito, tá? A praga era para os egípcios, para o povo era livramento, né? Porque a praga atingiu eles. Então, ela e os filhos não provaram em primeira mão essas maravilhas. Ela e os filhos não atravessaram o Mar Vermelho em primeira mão. Depois ouviram de ouvir falar. Mas ela podia com os filhos experimentar. Ou seja, ela tirou dela, ela privou ela e os filhos de ter uma experiência em primeira mão. É bom ouvir falar, mas o bom é experimentar, amém? Ela tirou, ela privou. Isso, como eu falei, só lá no 18, que depois o Jetro vai trazer elas de volta. Não é, como eu falar, eles não se divorciaram, tá? Não é isso não, mas tipo assim, não ia dar certo as ir por lá com as crianças. Que coisa, né? Então dá a entender que ela era irada, que por algum motivo ela não queria. E Deus falou assim, ó, não tem como tu fazer a obra se tua casa não está em ordem. Ah, tá bom! Ah, esposo sanguinário! Mas ela perdeu a benção. Que tristeza, não? O esposo sanguinário foi usadíssimo por Deus. Ela que era a boazona, foi lá, ficou em casa nas panelas lá, deixando de provar em primeira mão os milagres. Escolhas e escolhas, né? Colheitas e colheitas. Agora, nós vamos para 1 Samuel, capítulo 25. Então dá a entender, pastor, que a víbora, a víbora, né? A víbora, não era muito flor que se cheie, não. Não sei se ela ficou depois. Que coisa, né? Irmãos, 1 Samuel 15, em casa, tá? Vocês podem ler todo ele, vai até o 44, amém? Não tem como eu pregar aqui 44 versículos, tá? O contexto, 1 Samuel 25. Quem achou, achou. Quem não achou, lê em casa depois todo ele. Deixa o Zaqueu falar. O Davi, ele estava fugindo do Saul já, amém? Então ele estava sem paradeiro, estava indo para um lado, indo para o outro, indo para um lado, indo para o outro. E, obviamente, que ele tinha os soldados dele, né, e eles precisavam comer. Então eles trataram bem os pastores ali de um homem chamado Nabal, né? Seria um granjeiro, fazendeiro, né? E quando eles chegaram perto dessa serra, disse: ó, Davi, ó, manda lá, ver se ele tem uma coisa para nós comer. Amém? E aí esse homem chamado Nabal xingou, distratou, amaldiçoou tanto o Davi, a ponto de ser interpretado como um tratado de guerra, né? E Davi, na ira do homem,
ia acabar com todo mundo, com todo menino, toda pessoa do sexo masculino, desde o menino até o homem, você ia ficar as mulheres, né? Porque aquilo foi como fosse uma guerra, olha só, né? Por isso que tem que cuidar, né? Ah, não, mas botando na internet o comentário lá, cuidado, as pessoas te acham. Ah, mas eu estou protegido lá, não é assim não, as pessoas acham. Então você entendeu que querido que era esse Nabal, né? Mas Davi também errou, Davi está virado. E se não fôssemos a mulher do Nabal, chamada Abigail, apaziguar, mas não apaziguou igual Zípora, tá aí, seu sanguinário, eu fiz a minha obrigação. Né? Não, a Abigail foi diferente, amém? Então, nós vamos falar sobre a situação dela. Primeiro Samuel 25, quem achou, amém, quem não achou, aí, né? Vamos lá, senão eu fico aqui também, perco muito tempo. Vamos dar um salto no versículo 10. 1 Samuel 25, 10. Quem não achou aí, só escute, não fique folhando a Bíblia enquanto eu prego que atrapalha. 1 Samuel 25, 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ou seja, ele declarou guerra contra nós, para acabar com todo mundo. No caso ali, com todo do sexo masculino, na verdade, desde o menino até a criança, da criança, e ele ia fazermos ali uma declaração de guerra, e acabar com todo mundo. Ai, pastor Davi, o amado segundo o coração de Deus. Eu te pergunto em qual fase, porque até onde eu sei isso aqui não é nem um pouco o coração de Deus. Amém? Isso é para mostrar o que, né, irmãos? Que perfeito é só Jesus Cristo. E que até um grande homem, uma grande mulher de Deus, se deixar, lembra que eu falei, né? Embaixo é mais fácil, né? A carne, né? A ira, a briga, a raiva, o ódio, a vingança, é mais fácil. Seja você mesmo, né? Agora, as coisas do alto é só com a ajuda do Espírito Santo. O homem segundo o coração de Deus. Eu te digo, isso aqui não foi a primeira vez e nem a última que ele errou, não. Mas depois, digamos, né, que ele realmente se firmou, no final ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui não estava sendo, não. Vou acabar com todo mundo. Ele pediu guerra. Pega a espada. Imagina só, né, 400 homens iam fazer uma devastação ali. Ah, mas o Nabal pediu. Mas e por que Davi ia dar? Ah, mas o Nabal provocou. Mas e por que o Davi se deixou ser provocado? Lembra que eu pregava semana passada sobre, no final de semana, sobre a Penina e a Ana, né? A Ana não era pobrezinha, coitadinha. A Ana se irritava também, brigava de volta. A Ana também, né, nos brigava. Amém? Ela não é a pobrezinha, vitiminha que ouvia calada. Conversa fiada. Está na Bíblia que ela também se irritava, e ela também brigava, e está na Bíblia. Né? Quando ela entendeu, Senhor dos Exércitos, e ela mudou. Amém? Ela mudou. A Penina não mudou. O Eucana não mudou, era um homem até bom, não é verdade? Mas ela mudou. E depois vem o quê? Vem o Samuel. E a Bíblia não fala mais nada sobre a Penina. Amém? Então, não, eu. Ah, mas ele me provocou. Tá, ele provocou. Mas eu não tenho obrigação de responder à altura. Por isso que eu falei, a gente tem que cuidar, a cabeça quente. Eu falei, tem coisa que é séria. É sim, sim. Não. Que é certo também. Mas isso aqui não era certo. Amém? Davi falou, ele declarou guerra contra mim. Vou atacar todo mundo. Enfim, tá, mas aí passou o tempo,
vieram falando, correndo para um jovem, né? Veio falando assim: Abigail, Abigail, o Davi aconteceu e assim, 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 o teu marido respondeu dessa maneira, tal. O Davi vai vir acabar com todo mundo. Isso que ele não era rei, tá, mas ele estava só fugindo de Saul. O que ela fez, irmãos? Olha a mulher sábia aqui, ó. 18, dá um pulo para o 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães. Olha se não parece a mulher de Provérbios 31, né? Será que existe aquela criatura, pastor? Não sei. Essa aqui talvez, né? Olha só. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, uva, né? Passa, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Amém? E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Porque o que ele diria para ela, irmão? Tu não vai. Amém? Já vieram aqui, já disse que não vou ajudar e não vai. Então, tipo assim, ó, não fala nada para ele, deixa quieto. Ela foi, amém? Ela foi, né? Porque ela entendeu que tanto Nabal, que não valia nada, né? Mas era o marido dela, né? Era o marido dela. E também o Davi, que estava alterado. Não, vou ter que fazer. Já sei que eu vou trazer o que? Uma solução, vou trazer um apaziguamento. Amém, irmãos? Vou trazer um apaziguamento. Ou seja, ela foi porque eles não tinham necessidade, irmãos. Eles eram muito ricos, amém? Então, tipo assim, não iam ficar mais pobres. Vai lá, vão indo lá. Ou seja, ela tomou a iniciativa, amém, irmãos? Geralmente a mulher parece que toma iniciativa é mais fácil, porque é só tu ver nas igrejas, irmãos. Na maioria das igrejas tem mais mulher do que homem. Né? É porque mulher é mais fácil se converter. Aí eu estou negando a ação do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o sexo da pessoa influencia na salvação. E aí eu estou negando o Espírito Santo. Onde é que na Bíblia está escrito isso? Isso é conversa fiada. Amém? Não tem esse negócio não. Tá? Mas a mulher parece que ela se dispõe mais a vir, né? Ela vem e tal, busca. É só ver os eventos que tem, né? Se bem que esse último que teve aqui foi uma vergonha. Olha, caiu muito a reunião das mulheres que vem. Só que eu dizia, não façam missa, não fiquem enchendo linguiça, não façam reunião maçante, não, né? Aí foi traindo assim, dava 50, 60 anos, agora dá 30 e poucos. Ó, não ouviram o homem de Deus. Não façam missa, não fiquem amassando, não fiquem enchendo linguiça, vão direto ao ponto, façam um culto bom. Não escutaram. Aí, ó, as mulheres começam a parar de vir. Mas o normal é o que? Geralmente é mais fácil. Vamos ter uma vigília. Né? Dia 6 agora de dezembro, 5 para 6 vai ter. 5 para 6, e na primeira sexta-feira de dezembro vai ter a reunião das mulheres que vem. Então, é fácil, às vezes elas vão. Embora tenha caído bastante. Né? Tem que rever algumas coisas e ouvir o homem de Deus. Vai voltar a crescer. E às vezes o homem já é um pouquinho mais difícil. Embora a gente consiga até juntar com um bom número de homens, tem muitos homens que mesmo assim não vêm porque não faz questão. Amém? Mas geralmente a mulher é mais fácil. Não sei porquê. Não deveria ser todo mundo mais fácil, pastor? Deveria, né? Mas é isso aí. Né? Então ela entendeu. Eu vou fazer, eu vou resolver. Mas você viu a diferença dela para Zípora? Né? Ela não foi com não, ela vou fazer, vou buscar, vou apaziguar. Amém? Olha só, né? 20. Isso deu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, encontrou-se com eles. Dá um salto aqui para o 23, estou resumindo a história, tá, irmão? São 44 versículos, então, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra.
E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a tua transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua... Não estava lá em Tiago, né? Tem que ouvir a palavra sem malícia, sem acúmulo de maldade. Amém? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Davi, ele fica deixar uma mancha ali. Ela escuta, amém? Hoje em dia, não, eu sou mais eu vou me humilhar para homem, poder. Coitado, né? Coitado. Tanto o feminazismo como o machinazismo, os dois não prestam para nada, amém? Homem e mulher são diferentes, cada um tem a sua responsabilidade e o seu papel, amém? Um depende do outro e um tem que respeitar o outro, amém? Nem machismo, tá certo? E nem feminismo. Porque hoje em dia, né? A mulher prostrada aos pés do homem, que feio, poder. Ai, tua mãe, ai, tem que converter. Ela botou a cara no chão e falou: por favor, o senhor precisa me escutar, amém? Tu vê a diferença, né? Da lá para Zípora, né? Mas isso aqui também é para o homem, claro, né? Para todos nós. 24, ó. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. 25. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? O nome Nabal significa louco. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Amém? Tipo assim, ó, a falha foi minha, tá? Se o senhor quiser cobrar de alguém, cobra de mim. Tá? Eu não escuto o meu marido, não, ele não é muito certo das ideias. Até o nome dele já significa que ele tem um parafuso a menos. Olha, eu não vi esses jovens que o senhor mandou lá. Amém? Ou seja, ela estava apaziguando. Amém? Ela estava procurando resolver, porque... olha quantas pessoas ela vai salvar a vida, amém? Quantas mulheres e famílias, né? Porque ele ia matar todos os homens. Então, quantas famílias iam ser destruídas, amém? Naquele tempo a mulher dependia muito do homem, né? Porque era o homem que trazia o sustento para casa, o homem que trabalhava no campo, amém? Abraçal, tal, né? Não é como hoje que a mulher consegue ter o seu próprio emprego, tal. Era diferente, amém? Então, perder um homem já era horrível, amém? Não só pelo sentido de sustento, mas tipo assim, casamento, né? E ainda mais os filhos, enfim, você entendeu a tragédia que ia acontecer? Mas ela foi intercedeu, amém? Ela foi intercedeu, ela apaziguou. Viu a diferença da Zípora? A Zípora salvou o marido dela, mas depois se afastou, e grandes milagres ela não viu e nem viveu de primeira mão, amém? Só de ouvir falar depois, né? Pois é, mas aí foi ela, e essa aqui já não, né? Então começou a apaziguar ali, amém? Aí dá um salto por 30, versículo 30, e fala assim, ó: e há de ser, estou resumindo a história, tá, irmãos? E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e tiver estabelecido o chefe sobre... O que ela fez, irmãos? Ela estava lembrando a identidade dele, amém? Uma coisa que a palavra fala em Efésios 5, depois no Novo Testamento, irmãos, que a mulher tem que respeitar o homem, amém? O homem gosta de ser respeitado. Como assim, pastor? Não, gosta de ser respeitado, amém? Tem que ter sabedoria na hora de lidar. Às vezes a pessoa chega em casa, já chega a bomba esperando, né? O cara nem tirou o sapato. Tem a hora de falar, tem a maneira de falar, tem o jeito de falar, amém? Claro, também não vai excluir o homem também tem que amar, respeitar sua esposa, com certeza, né? Mas, amém? Direto na lata, você pode fazer uma declaração com flores e bombom para o homem, tá pouco se lixando. Você pode fazer uma poesia para ele, tá pouco se lixando. Tá nem aí para isso, amém? Mas agora você respeitar ele vale mais do que 1000 declarações. Ele se sente homem, amém?
A mulher já é o contrário. Né? Já gosta de flor e tal, esse próprio cuidado é diferente, amém? Então um tem que saber o seu papel. É fácil, pastor? Claro que não é fácil. Mas é assim, amém? Então ela lembrou, o senhor entendeu que o senhor tem uma promessa sobre a tua vida? O senhor entendeu que o senhor não pode chegar a ser rei com essa mancha? Isso não é bajula, irmãos, isso é o quê? Ela está lembrando ele, amém? Porque o cara estava furioso, eu vou matar todo mundo. Estou falando de Davi, amém? Olha só, né? 31. Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado o meu senhor a si mesmo, tipo com a própria força, entendeu? E quando o senhor te fizer bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva, amém? O senhor um dia vai ser um rei, Deus vai te fazer bem. O senhor não pode ter esse peso na consciência, ter feito essa matança aqui. O senhor não pode ter esse peso, essa mancha com o senhor aqui. Deixa passar, amém? E ela levou a comida, amém? Ela não foi apenas com palavra, ela foi o quê? Com a solução. Pastor, aquele parafuso está solto. Tá, mas se é para ver isso, até eu ver, não sou cego. Pastor, aquele parafuso estava solto, já apertei. Amém. Solução. Verdade? No trabalho também, né? Patrão, o senhor viu que não foi colocada a placa lá? Não foi, ficou o dia inteiro aqui dentro. Mas por que tu não botou, vivente? Amém? Não, a placa não foi colocada lá, nem se de placa. E aí eu fui e coloquei. Tá, obrigado por ter enxergado. Amém? Tem que enxergar, não é bajulo. Eu quero me aparecer. Quero sim, quero me aparecer para Deus, né? Ser fiel. Então ela não é bajulo, Deus, ela tá falando a verdade, amém? Ela foi trazendo ele de volta à razão. Olha a tua identidade, olha quem tu é, tal. Olha que coisa bonita, não? Deus tem uma promessa sobre a tua vida, rei. Não era rei, né? Mas tipo assim, de ser rei, né? Tal. Lembra da gente, tá? Lembra do nosso, amém? Que coisa, não? E aí, enfim, não? Você pode ver, aconteceu então, a Davi voltou a si, amém? Aí eu dou um salto para o 32, fala assim, ó. Falei que era leitura, né? Em casa você pode ler todo ele, tá? São 44 versículos. Aqui eu estou resumindo, amém? Tem muita coisa que eu estou deixando passar, né? Até para não ficar muito longa a pregação. Aí eu falar aqui, ó, 32. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele reconheceu, Deus está te usando aqui como um anjo, amém? Que coisa linda, né? E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvasse de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Aquela história, fazer justiça com a minha própria mão, amém? Você viu que ele não elogiou ela, a forma dela, ele louvou a Deus, amém? Por ter mandado ela. É quase a história lá, né? Só que lá com Balaão, Deus mandou um jumento, né? Aqui com esse jumento, Deus mandou Abigail. Lá em Balaão, o jumento salvou o profeta, amém? Né? Aqui a profetisa salvou o jumento. O senhor está rindo, pastor? Davi não vai vir puxar meus pés. Né? Entendeu? Lá foi o jumento que salvou o profeta, né? Quer dizer, o jumento de baixo, na verdade, né? Porque o de cima não... Aqui então o jumento foi salvo pela profetisa. Que bom, né? Ele reconheceu, amém? Olha que bonito isso, amém? Ele reconheceu, né? Como eu falei, todos nós, né? Não, todos nós uma vez que outro pode ficar de cabeça quente. Eu não, pastor. Todo mundo. Mas é a forma de fazer. Por isso que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ensinar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E ela foi lá então como essa profetisa, né? Olha só, não, vamos lá, 34. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não apressaras e não vier ao meu encontro,
não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um mês. Já aumentou, ia acabar com todo mundo, né? Depois ali ela fala mais um pouquinho, tal, né? Vamos dar um salto aqui, uns 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, né, mas porque daí a Abigail vai voltar e o Nabal ele vai ter feito um grande banquete, né? Ele vai estar lá tomando uns tragos lá, né? E ela não fala nada, deixa ele quieto lá, que ele também já não está bem, amém? No outro dia, aí nós vamos chegar no 37, né? Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou como pedra. Tipo assim, o que eu fiz? Entendeu? Ficou mal, né? Isso aqui, olha, e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Mas entendeu aqui, irmãos, esse ferir, né? Ele deixou, tipo assim, ó, já derramou a medida que tinha que derramar, né? Ou seja, a alma que pecar, essa vai morrer, né? Então, tipo, você já não tinha mais espaço, entendeu? Já acabou, ele morreu. Ah, mas Deus matou ele? Não, Deus permitiu que viesse, né, usar a consequência, na verdade, sobre a vida dele. Então, quer dizer que não era só aquilo ali que ele fez de errado antes. Então, que coisa, né? Mas olha só, 39. E ouvindo e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo de fazer o mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal. Olha aqui, ó. Fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Tá entendendo? Não é que Deus falou e matou, mas tipo assim, Deus permitiu, né? E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Tá, não foi imediatamente, né? Nem estava lá esfriado o corpo do defunto, vai casar comigo. Passou um tempo, amém? E depois ela tornou-se a esposa de Davi, amém? Claro, aqui Davi não fez nada errado, tá, moça? Ela era viúva, né? Nada impedir. Então você entendeu, amém? Não é que estava lá o corpo no caixão, ela já foi casar comigo, não. Passou um tempo, ou seja, né? E depois ela tornou-se a esposa de Davi, amém? Mas ela, só porque o Nabal morreu, né? Então ele ficou maravilhado por aquela mulher, só porque o esposo morreu, né? E casou com ela depois. Que coisa, né? Mas é isso aí, né? E ver que benção que foi aqui esse livramento, porque ela salvou toda aquele povo, daquele povoado, todas aquelas pessoas ali, amém? Então ela trouxe salvação. Olha a diferença dela para Zípora, amém? Vamos terminarmos para nós fazer oração pela Rosa agora, consagrando a Rosa? Romanos 12. Em casa vocês vão ler todo o versículo 44, tá? Todo o capítulo 25, amém? Amém? São 44 versículos. Eu não preguei todos não, tá? Mas eu resumi. E já ficou longa a pregação? Mas eu precisava pregar isso, né? Romanos capítulo 12. Então isso aqui é para todos nós. Romanos 12, 18 vai falar assim, ó: se for possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os... Então, ou seja, quanto depender de você. Ah, mas a pessoa se fez minha inimiga. Bom, aí o problema é dela. Amém? Não é meu. O quanto depender de mim, eu tenho que me dar bem aqui com todas as... Lembra que eu pregava domingo aquela mensagem, né? Quem faz isso é aceito, né, a Deus e aceito aos homens. Amém? Tem que ser pessoas boas. Amém? Ah, mas a pessoa brigou, a pessoa mentiu, a pessoa deu a parte Tá, mas aí depende da pessoa, né? Não depende de mim. Amém? Depender de mim tem que ter paz, tem que ter respeito com todo mundo, não? Ele vai falar aqui, ó, 18, né? 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque mas dai lugar à ira. Entendeu? Então a ira leva à vingança, porque está escrito, está sendo aqui o Antigo Testamento: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o
Tipo, se aquela pessoa se recusar, irmãos, terminantemente a se arrepender, resumindo, se ela tiver que se dar mal, que é Deus que resolve isso com ela, amém? Não é a força do nosso braço. Ô pastor, é difícil, é um mandamento difícil. Por isso que eu falo, não, embaixo é mais fácil alcançar, né? Em cima tem que ter um adulto, né? Se o Espírito Santo não me ajudar, não adianta, eu preciso dele, né? Todos nós precisamos, amém? Né? Então, é ele que vai vingar, mas volto a falar, não, isso aí é ele que vai tratar com a pessoa, né? Não, pastor, mas aquele ministro não sei o que, aquele político tal, eu sei, irmãos, não tem como você não assistir ainda mais na nossa atualidade, né? Jornal, e não primeiro falar assim, ó, como que tem pessoa que diz que é crente e votou numa coisa dessa? Eu não consigo entender sinceramente. Segundo, que podridão atrás de podridão, né? Inventam lei até lá dos cafundó do Judas lá, quando é si próprio, que coisa, né? E ninguém faz nada. Então tu fica, amém? É fácil, não, amém? Aí tu olha o teu filho, o que é mais fácil amar? Pastor, meu filho. Né? E o outro lá, mas não podemos desejar a morte, desejar o mal, dá vontade, tá dizendo, por que não, né? Mas só ora, amém? Que se não se arrepender nessa vida, vai se dar muito mal, né? E a nossa oração é para que se converta, seja quem for, amém? Como Paulo, né? Paulo era um homem mau até o capítulo 9 de Atos, era horrível, né? Depois ele virou maravilhoso apóstolo, não precisa nem falar quem foi o apóstolo Paulo, amém? É que Deus sabe, né? Então, é esse sentido aqui, amém? Mas não vou ser bonzinho para todo mundo. Eu vou ser bonzinho para todo mundo, sim. Mas se a pessoa não me retribuir, tem gratidão, com certeza. Mas daí não é o problema meu da pessoa, né? Tem que ter sabedoria. Aí falar assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não é veneno não, tá? Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua. Você viu? É o que a Noemi fez. A Abigail fez. Né? Porque o Davi era inimigo dela. Em vez de pegar as coisas e fugir, disse, não, eu vou resolver o assunto aqui. Amém? Né? Então quer dizer, ela fez exatamente isso. Né? E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então eu não vou usar as armas do diabo para vencer o diabo. Satanás não expulsa Satanás. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira de Deus opera a justiça de Deus. Então eu tenho que fazer na direção de Deus. Orar na direção de Deus, falar, responder, até agir uma vez um pouco mais dura, porque tem também a cobrança e a repreensão, né? Mas na palavra de Deus. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.